Você sabia que não é só câncer que vira cuidados paliativos, né? Ou que precisa de cuidados paliativos? Então, hoje eu quero conversar com você sobre quem é que tem indicação de cuidados paliativos. Como eu já falei anteriormente, né? O conceito de cuidados paliativos é uma assistência holística de pacientes que têm doenças graves, ameaçadoras à vida, na sua grande maioria de perfil crônico. Você consegue pensar em doenças que têm esse perfil, esse padrão? Câncer, né? A primeira, mais tá aí, né? Que vem na cabeça quando a gente fala em cuidados paliativos. HIV, né? AIDS, com certeza. Mas hipertensão arterial, já passou na sua cabeça? Com certeza não, né? Diabetes, já passou na sua cabeça? A hipertensão arterial é uma doença grave. Ela ameaça a vida e ela é crônica e ela não tem cura. Diabetes é uma doença grave, ameaçadora à vida, crônica e não tem cura. Então a gente fica preso a doenças que tiveram estigmas de terminalidade e de uma certa agressividade, né, pelo tempo de evolução delas, e ligamos elas a cuidados paliativos, enquanto outras não. Por quê? Porque eu tenho hipertensão desde os 40 e eu vou morrer com 70. Tá, mas você vai morrer com problemas relacionados à hipertensão. Se você não tivesse hipertensão, você vive até os 80. Qualquer doença que seja grave, que ameace a sua vida, que tenha caráter geralmente crônico e a possibilidade de limitação terapêutica é paliativa. Então, o que eu quero trazer e desmistificar para você aqui hoje é isso. Então, quem infartou, se você infartou, você tem stent no coração, provavelmente você tem uma doença que desenvolver uma doença cardíaca, né? Que é a insuficiência cardíaca, ela não tem cura, amigo. Sabe que você vai morrer dela? Provavelmente. Sabe disso? Sabia que essa doença vai te matar? Provavelmente. Seu cardiologista nunca te falou isso, né? O cardiologista não fala isso para você. O seu endócrino falou que você vai morrer de diabetes? Você vai conhecer o Jason, né? Vai cortando o dedinho do pé, depois o tornozelo, até o seu rim parar de funcionar, até você ficar cego. É triste, né? Duro falar isso, mas é a realidade. Caso você não controle muito bem a diabetes, e se você controlar muito bem, mesmo assim vai acontecer, porque acontece, infelizmente, você vai gerar e evoluir para um estágio terminal de doença. E aí é onde que os cuidados paliativos entram. O meu sonho, né? A nossa utopia é, ao diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora à vida, já se iniciar uma chaminha, um risquinho de cuidados paliativos. Para você que tem hipertensão, para você que tem DPOC e enfisema. Eu tenho um paciente no consultório com enfisema, tá? E é um dos pacientes que mais precisam de plano de cuidados. Definir se vai ser entubado, se não vai, se vai para traque, se não vai, se você quer viver ligado a um ventilador, se você não quer. É importantíssimo a gente ter isso bem definido na sua doença, porque esse momento vai chegar. E caso você não esteja preparado, você vai sofrer muito. Caso você tenha cuidados paliativos, você vai sofrer muito. Mas caso você não esteja preparado com cuidados paliativos, você vai sofrer ainda mais. E eu quero reforçar, cuidados paliativos para esses doentes não é ausência de sofrimento, é melhora de cuidado, é melhora de qualidade de vida, ou até mesmo melhor, é melhora de qualidade de morte. Quem precisa de qualidade de morte? Quem tem doenças graves que ameaçam a vida, incuráveis. Então eu quero que você saia um pouquinho do tradicional, do estereótipo de câncer por cuidados paliativos, de AIDS por cuidados paliativos. Entenda que tem doenças extremamente prevalentes, extremamente ativas, que vão precisar. As demências, pacientes geriátricos precisam, e a nossa especialidade aqui no Brasil está muito ligada à geriatria, né? A ANCP, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, que é quem regulamenta a nossa especialidade, ela saiu de dentro da geriatria, né? Os cuidados paliativos é muito novo no Brasil e eu tenho uma grande honra de ter aprendido com quem iniciou isso no Brasil. Então, meus professores lá no Einstein, os meus mentores ali dentro, a doutora Ana Beatriz, do doutor Eduardo, o professor Alexandre, a professora Juliana. Então, assim, são entidades do cuidado paliativo que criaram a especialidade aqui no Brasil. Trouxeram da Inglaterra, trouxeram da Argentina, que está à frente da gente nesse contexto, e fundaram, sobre uma rocha firme de conhecimento, os cuidados paliativos. E eu me honro muito de ter aprendido com eles, e espero estar orgulhando eles, né? Então, tenho até medo de falar alguma coisa, de me expor assim, e não ser muito bem o que eu aprendi com eles, mas cada um tem o seu modo, né, de lidar com as situações. Mas assim, eu tenho um orgulho gigantesco de ter aprendido com quem fundou os cuidados paliativos. E eles trazem muito isso pra gente dentro do Einstein. Cuidados paliativos não é processo ativo de morte. Não é pra quem tá lá no hospital morrendo. É ali que a gente vai brilhar. Mas onde a gente pode impactar ainda mais é lá no diagnóstico, lá no começo. Porque pensa, um doente com câncer, que ao diagnóstico começa um acompanhamento com uma equipe paliativista. E a gente consegue criar todo um cenário de controle de sintomas e de planejamento de cuidados que vão culminar
num plano de início, meio e fim, com o fim sendo a morte dele, e a gente consiga seguir esse plano, né? É muito difícil conseguir seguir a risca, mas a gente consiga. A gente vai conseguir ter um controle tão melhor de sintomas, a gente vai conseguir ter um alívio tão grande de sofrimento, quando comparado ao que é hoje. Por que é hoje? Hoje é o seguinte, o doente internou, foi para a UTI, entubaram ele, botaram o tubo no nariz, tubo na boca, tubo no pescoço, tubo na perna, com uso de medicamento em doses astronômicas, fazendo hemodiálise, recebendo antibiótico fortíssimo. Aí ele começa a não melhorar mais, os médicos desenganam dele, viram para a família e falam assim, agora ele é paliativo, tá? Ele vai morrer. E aí, fecha a cortininha e deixa morrer. Ou em um lugar que tenha um médico, uma equipe paliativista ali bem embrionária, ligam pro paliativista e falam, ô Gutenberg, tem um paciente aqui pra você. Eu chego lá, que bom, vou ir ver o paciente, ele tá morto, praticamente. Não tem muito com que eu possa fazer nesse momento mais, ou melhor, vou recapitular aqui porque tem muito que eu posso fazer, tem muito. Mas nós perdemos muitas oportunidades, muitas janelas de oportunidades para intervir, para que nós não chegássemos nesse estado. O estado onde eu vou intervir para tentar limitar cuidado ou até retirar coisas que são desnecessárias, que estão postergando a morte do doente, que estão gerando o que a gente chama de distanásia, que é um termo que a gente usa para o prolongamento do sofrimento da morte. Eu poderia ter evitado tudo isso caso eu fosse chamado antes, caso eu acompanhasse ele no ambulatório, caso na internação eu tivesse sido notificado. E não, o que acontece hoje é no fim do fim, chega o paliativista para meio que fazer o trabalho sujo, para sentar com a família, escutar a família. A gente tem mais tempo, a gente tem mais paciência para explicar tudo para a família. Então hoje, o que nós temos na grande maioria dos centros de cuidados paliativos é o que o pessoal não quer lidar e já se limitou-se de cuidados e entrega pra gente. Então eu quero que você não entenda mais isso como esse estereótipo. E eu quero que você, caso esteja doente ou tenha um familiar doente, quero que você instigue o hospital, entre em contato com o hospital para tentar te dar um suporte paliativista. Tá? Você já entende isso. Doutor, eu tenho um enfisema, eu interno e eu não quero ir para UTI mais. Eu acho que eu tô nesse caminho aí. Então procure um cuidado paliativo para você. Caso você vá para o hospital, acione a assistência paliativa. Converse com eles para que você consiga ter um bom cuidado. E eu quero agora deixar também mais um espaço para você comentar aqui embaixo, me falando se você já sabia que cuidados paliativos era para esse tipo de paciente de hipertensão, de enfisema, né, de DPOC, de diabetes. E caso você conheça alguém, marque ele aqui para ele entender que ele tem uma doença grave e que infelizmente pode tirar a vida dele, porque eu quero apresentar para ele a sua morte. Repito, como lema desse canal, como o meu lema nesse projeto dentro da comunicação na internet, que é o bem-vindo à sua morte. Seja bem-vindo à sua morte.